Boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Vamos iniciar a leitura no livro Amanhecer de uma Nova Era, e nós já estamos no capítulo 7. O amor nunca põe limites. Nesse instante, duas entidades que cooperavam nas reuniões mediúnicas normais da Sociedade Espírita adentraram-se trazendo em maca, adormecido, um dos seus diretores. Tratava-se do confrade Anacleto, com pouco mais de meio século de existência terrestre, que ficara viúvo há 5 anos, aproximadamente, que fora antes dedicado servidor do Evangelho, que se constituíra um dos pilares de segurança da instituição. Segundo pude depreender mentalmente, em razão das emissões do pensamento do nosso mentor, de maneira invigilante, ele passou a cultivar ideias de exaltação e comportamento agressivo, tornando-se um espinho ferinte no grupo de trabalho. Responsável por atividade de relevante importância, manteve-se cauto sexualmente durante o período matrimonial. Após a desencarnação da esposa, igualmente trabalhadora dedicada, passou a cultivar sentimentos perturbadores e tormentos adormecidos, dando largas à imaginação e gerando imagens mentais tóxicas, lentamente absorvidas e transformadas em hábitos psíquicos. A pouco e pouco, deixou-se embriagar pela sensualidade no difícil período da andropausa, tornando-se indócil e prepotente. Por qualquer coisa, agredia os companheiros com palavras chulas, desviando-se da boa conduta moral, frequentando motéis com jovens aventureiras igualmente perturbadas. Narcisista, desligou-se emocionalmente dos deveres espirituais e compareceu ao grupo sem compromisso íntimo, demonstrando desinteresse pela função que exercia. Em consequência, as suas atividades tornaram-se desconsideradas, e porque os demais membros da diretoria necessitassem do entrosamento entre todos, quando chamado à cooperação, reagia de maneira rude, para não dizer grosseira. Chegara ao cúmulo de estar desviando valores da contabilidade da casa, a fim de atender à volúpia dos seus tormentos. A esposa desencarnada, em aflição compreensível, ao constatar os desmantos do consórcio aturdido, recorreu ao mentor, solicitando-lhe ajuda imediata. Esse, por sua vez, dirigiu a sua rogativa ao menestrel de Deus, que tomou as providências agora materializadas na equipe de que fazemos parte, a fim de serem evitados danos mais graves ao próprio enfermo e à sociedade. O que nele se apresentava com caráter de maior gravidade era a alucinação de autopoder que ele se atribuía, não prestando contas dos seus atos administrativos aos demais companheiros, nem aceitando qualquer ingerência ou atitude fraternal que pudesse modificar a situação. Isso daqui deve ser muito frequente, essa situação, né? De homens ou mulheres que, de repente, por algum motivo, eu acredito que isso já está latente na alma, né? Por algum motivo, desvia, se sente muito poderoso, muito dono de tudo, e quer controlar tudo e todos do seu jeito. Só que, pelo que ele está fazendo, ele está perdendo a capacidade de gerenciar, de administrar uma instituição onde a primeira regra é a moral, né? E quer queira, quer não, por mais que falar, mas fora do centro espírita eu faço o que eu quero. Ok, é verdade, né? Independente de vícios ou posturas que tenhamos, mas isso não se desliga de quem nós somos. Porque as nossas intenções, palavras e posturas, elas estão conosco também dentro de uma sala de trabalho, dentro de uma palestra, na hora que nós vamos receber pessoas, na hora que nós vamos dar passe em pessoas, né? Então, a importância da gente entender, quando nós dermos o primeiro passo para poder
caminhar dentro da seara de Jesus, independente da religião que tenhamos, a gente precisa abrir mão de coisas que é do mundo, que é frívolo, né? De posturas pesadas, né? Várias tentativas de diálogo foram rebatidas com os comportamentos chocantes, desrespeitando todos aqueles que se lhe acercavam. Atingindo o ápice, os amigos estavam dispostos a convocar uma Assembleia Geral e removê-lo do quadro administrativo, o que redundaria, sem dúvida, em um escândalo, porque certamente o paciente reagiria de forma inesperada e infeliz, complicando-se mais e afetando o conceito da casa dedicada ao amor e à caridade. Trazido à sala de atendimentos, ressonava ruidosamente, demonstrando os conflitos que o afligiam, e agitava-se como desejando libertar-se de alguma constrição que lhe fazia mal. Sabe de quem que eu lembrei aqui? Do João de Deus. Vocês lembram do João de Deus? De Abadiânia? Ele, não tendo moral, diretamente ele afetou a instituição, que era uma instituição extremamente necessária, ainda é necessário, não sei se fechou, eu não acompanhei, para atendimento. E como não era só ele quem dava atendimento, eram vários médiuns, trabalhadores, de uma certa forma, quando tudo veio à tona, resvalou dos trabalhadores de boa vontade, os trabalhadores de moral, que estavam fazendo um atendimento correto. Então, olha como isso é delicado, né? Dentro de uma instituição grande, no caso deles, né? Essa passagem me chamou a atenção para isso. Observando-o com mais atenção, pudemos notar que se encontrava fortemente submetido a uma injunção obsessiva de natureza grave, porque notávamos diversas formas ovoidais, fazendo recordar a Medusa da mitologia grega, essa cabeleira constituída por seres espirituais inferiores, flutuava em volta da sua cabeça e emitia ruídos estranhos, peculiares, com os sons de animais ferozes. Vocês conseguem imaginar como se dá essa intervenção na casa mental? Vocês conseguem visualizar como é? Sim? Ou não? Ou ficou confuso aqui? Podem falar, tá, gente? Se ficou confuso, a gente para conversar. Ô, Sil, que esses ovoidais, que é mesmo que a gente aprendeu no curso, né? Sim. E eles ficam como se fosse na mente, né? Rodando, assim. Isso, eles se conectam, é como se eles tivessem tentáculos que se conectam na nossa mente física, espiritual e física, chega a conectar com a mente, com a nossa cabeça física, tá? Chega a ficar grudado. Eu achei legal que colocou bem, para a gente visualizar, a medusa, né? Que tem as cobrinhas. Achei perfeito, porque aí a gente consegue ter uma visibilidade melhor. E aqui eu estava lendo, eu estava pensando, ai meu pai, será que eu tenho alguma peruca de medusa? tratar desse pensamento, que eu não quero peruca de medusa. Porque nós estamos aqui para aprender, a gente falha, né? A gente acerta, a gente erra, o nosso pensamento é bom, o nosso pensamento é ruim, né? Um dia de cada vez. Exatamente. Então, eu vou tratar aqui para não ter medusa na minha cabeça. Pois é. Tratava-se de espíritos vítimas de monoideia, que lhes fora inculcada em experiências hipnológicas perversas, trabalhada por hábil adversário do bem, que se acreditava responsável por verdadeira legião de desencarnados que lhes sofriam os acicates cruéis. Detendo-nos na observação, percebíamos que 2 deles
fixavam-se no sistema nervoso central, outros 2 no aparelho genésico, mais um no chakra cerebral, em verdadeira parasitose exploradora grave. Por isso que a gente precisa fazer limpeza dos chakras, mesmo quando a gente não trabalha mediunicamente, nós precisamos fazer a higienização dos chakras e o equilíbrio, né? Na aula que eu dei para vocês de chakra, no passado, coloca bem as nossas posturas para nós podermos higienizar, né? Para podermos estar em equilíbrio. Tão ligados estavam esses espíritos deformados e insanos que não puderam ser desligados anteriormente do enfermo, agora trazido ao auxílio espiritual. Então, você vê, eles estão tão arraigados, tão intrínsecos, que mesmo os trabalhadores do bem, fazendo todo o processo de higienização e desconexão, não é feito de uma hora para outra, ou um momento. É todo um processo, né? Tem um tempo. Porque aqui também tem a questão do ser que está sendo inoculado, ter essa percepção e se desconectar, né? A espiritualidade ajuda, mas se nós não tivermos a intenção de mudarmos, de fazermos a troca do pensamento, da ideia, da postura, a espiritualidade não tem o que fazer, porque ela tira e a gente chama, eles tiram e a gente atrai, né? A área genésica apresentava-se dominada por verdadeiros vibriões criados pela dissolução moral a que o paciente se entregara, ameaçando-lhe a organização fisiológica, obrigada ao atendimento da mente desvairada. Então, assim, o genésico impregnado com essas energias baixas sendo sugado, ele atinge o cérebro. Ele cria, ele desencadeia, se não é cuidado, uma loucura. Isso eu já soube através de um amigo meu, que eles fazem tratamento em hospitais psiquiátricos, que dizem os antigos sanatórios e manicômios, né? Há muitos anos atrás ele estava contando que eles são loucos e a maioria, mais de 70%, por, como se diz, desequilíbrio no aparelho genital, tanto o homem quanto a mulher, por conta dessa vibração, desse sugar de energia. Interessante isso, né? Eu não sabia até quando ele me contou. Era natural que o seu fosse o pensamento do desajuste moral, em razão do cérebro sofrer a insidiosa presença do ser infeliz que lhe dominava a nobre região coronária, encharcando-a de energias deletérias. O sistema nervoso central, por sua vez, sofria a ingerência da mente espiritual desditosa, que se nutria do seu tônus energético, exaurindo a vítima com lentidão e segurança. Até aqui, vocês estão entendendo? Tá ok? Porque assim, eu tô lendo, para mim tá entendível, mas vocês vão levantando a mão, tá? Sem dúvida, com pouco tempo de persistência desse quadro, seria impossível a continuação da existência estável. Com certeza, alguma enfermidade devoradora se aproveitaria da falta de resistência do sistema imunológico igualmente comprometido, dilacerando o corpo já ao quebrado. Concomitantemente, os levaria o pensamento à loucura, e as consequências seriam imprevisíveis, não fossem as providências terapêuticas a que seria submetido a partir daquele momento. A repercussão de um escândalo, de uma agressão física ou de algo mais funesto, seria terrível para o grupo de servidores de Jesus, apreensivos e inquietos.
O irmão Anacleto, sem dúvida, era vítima de uma obsessão impiedosa, cujo controle encontrava-se distante, mas bem direcionado. A aparência física já denunciava o estado de desnutrição e falta de vigor, em razão do roubo de vitalidade que padecia. Vocês já ouviram falar que quando a gente passa por um processo de obsessão, ou um processo ou não é nem chega a ser processo. Quando a gente tem uma postura imoral, quando a gente tem pensamentos no sentido de imoral, não digo só no quesito sexual, tá? Eu falo total de ação, né? De atitude para com você, para com o próximo. Vocês podem perceber que essas pessoas, elas envelhecem e elas ficam sugadas. E aí vocês veem que é um sugado cadavérico. Não é de pessoa. A pessoa emagreceu, ficou com cara de doente. Não. A gente pode perceber que tem pessoas magras que são normais, cara saudável. Mas tem pessoas que vão emagrecendo e vão ficando sugadas. E a gente fala, nossa, parece que está doente, não fala? Não tem isso? Porque a energia que ela está emanando é a energia que está sendo sugada por esses vibriões, obsessores e as medusas todas. Então, para chegar no físico, imagina como é que está o espírito, né? Está todo assim, desconectado, né? Todo desequilibrado. Ah, e detalhe também, antes de continuar, que eu lembrei agora, tem uns anos atrás, uma moça foi fazer um tratamento de saúde e ela era uma moça bem cheinha, e ela era uma moça muito bonita. E ela ficou um tempo sem ir no tarefeiro, aí ela voltou. E ela voltou e ela estava um pouco mais cheinha, mas o rosto dela sugado, sabe aquele rosto? Estava até estranha. Eu falei, nossa, ela deve estar doente, porque eu passei da sala e vi ela sentada. Falei, ela deve estar doente. E daí, ela estava fazendo tratamento de desobsessão e tal. Então, daí, eu estava lendo aqui, eu lembrei. Às vezes, não é a aparência física que denota essa expressão. Né? Não sei, às vezes a gente consegue ler no rosto, no olhar, né? Até na expressão, quando a pessoa está quieta, está parada, a gente consegue ler, consegue enxergar que tem um peso ali. Não sei se vocês já observaram isso. No silêncio natural em que a sala estava mergulhada, envolta em dúlcidas vibrações harmoniosas, Dr. Bezerra exorou o auxílio de Jesus para a atividade que ia iniciar-se, suplicando as suas bênçãos em favor de todos aqueles que se encontravam envolvidos no quadro desolador da obsessão, a vítima e seus algozes. Temos duas Ângelas aqui Então, não sei o que está acontecendo aqui na minha internet. Estou Não tem tentando tirar. Uma diáfana claridade tomou todo o recinto como a resposta dos céus ao apelo da terra. O médico espiritual aproximou-se do doente encarnado e, fixando-lhe o centro genésico, no qual se hospedavam suas entidades deformadas, pôs-se a aplicar uma energia especial em movimentos anti-horários, como se estivesse desparafusando o tentáculo de cada uma delas que se fixava, respectivamente, nas gônadas. Pude perceber que se apresentavam como ventosas comuns aos polvos, com alto poder de fixação e absorção dos conteúdos em cujo exterior se prendiam. Todos nos encontrávamos profundamente concentrados,
direcionando nosso pensamento como força atuante em favor da operação que estava sendo levada a efeito. Por mais de 5 minutos, o dedicado benfeitor permaneceu no processo libertador, até quando foram desligados os tubos fluídicos que serviam de duto nutriente aos infelizes. Automaticamente e com carinho, as formas ovoidais que flutuavam foram seguras pelo nobre cirurgião e por José Petitinga, que funcionava como seu auxiliar direto. Ouvíamos os estranhos ruídos que se exteriorizavam daqueles seres degenerados, que haviam tido modificado o perispírito e se apresentavam na condição degenerada, fruto espúrio do comportamento que se permitiram nas jornadas anteriores, culminando com a queda nas armadilhas do Suez hipnotizador que os manipulava. Então, esses ovoides, eles são espíritos degenerados, degenerados também no sentido de degeneração. Eles perderam a forma, né, humanoide. Ato contínuo, foram conduzidos e localizados na aura da dedicada Senhora Celestina e de outro médium, ambos em profunda concentração. Ao ligarem-se energeticamente aos dois médiuns disciplinados, logo se puseram a agitar-se, movendo-se continuamente, apresentando alguns estertores e emitindo sons animalescos, que denotavam um sofrimento inenarrável, porque impossibilitados de exteriorizá-lo por meio da verbalização. Aqui no caso, olha que interessante, o médium, que é um médium treinado e disciplinado, ele não deixa extravasar a ira daquele que está sendo auxiliado. Então, um médium que incorpora uma situação dessa, ele não grita, ele não estrebucha, ele não chuta, ele não levanta, porque o médium disciplinado, ele segura, ele só passa aquilo que é importante. Então, olha como é bom quando a gente conhece, né? Quando a gente tem a informação, porque a gente sabe que isso não precisa mais ser feito. Tirando as questões lá de 60, 70 anos atrás, onde ainda era necessário para chamar a atenção daquele que estava lá passando por aquilo, como uma forma de, tá vendo? Existe, né? Tanto que tinham os efeitos físicos não precisaram mais acontecer, os desdobramentos, tudo que foi dado, né, lá no início dos fenômenos, eles eram importantes, eles foram necessários, porque era uma forma de, como foi colocado, para chamar a atenção, de uns 10, 15 anos para cá, eu acho até mais, isso não precisa mais, porque nós já temos o entendimento, né? Recebendo energia que se estendia das mãos de Hermano, Petitinga e Jesus, num contato transcendente e de natureza calmante, com voz suave, o mentor falou-lhe: a libertação de que necessitam começa agora. Embora se prolongue por algum tempo, é necessário recuperar a forma perdida, utilizando-se do invólucro perispiritual desses que se lhe transformam em intermediário, de modo que, no futuro, em processo de reencarnação dolorosa, possam voltar ao estado anterior que usaram indevidamente. Têm sido longos os anos dessa radical transformação, mas soa o momento para a recuperação da vida normal. Todo o patrimônio armazenado através dos tempos e que hoje se encontra arquivado no cerne do ser, volverá lentamente e ser-lhes-á possível avançar pela estrada do progresso. Jesus sempre vai em busca da ovelha tresmalhada. Os irmãos são bem o exemplo daquelas que tombaram, renitentes no fundo do abismo onde ora se encontram. Como são capazes de pensar, embora não se possam expressar,
Voltem-se para Deus e supliquem-lhe misericórdia. Os dias de horror e de desventura estão prestes a ceder lugar ao período de esperança e da alegria de viver. Enquanto falava e transmitia energias saudáveis aos espíritos disformes, podíamos captar-lhes o desespero que expressavam pelo pensamento, embora a monoideia que em cada um degenerara a forma espiritual, mantendo-os naquela deplorável situação. Havia nessas mensagens mentais desesperos e alucinação, ansiedade e angústia. Eles não conseguiam se expressar, mas o médium captava, né? Voltando à palavra articulada, a fim de que pudessem captá-la por intermédio da faculdade mediúnica dos abnegados instrumentos, informou-lhes o benfeitor. Vocês serão conduzidos com carinho a um núcleo espiritual hospitalar, onde serão tratados de maneira conveniente, preparando-os para a reencarnação na Terra, onde a bênção da expiação lhe devolverá a harmonia perdida. Nunca se olvidem do amor, considerando que o erro é uma sombra que acompanha indelevelmente aquele que o comete. O amor de nosso Pai, no entanto, não tem dimensão nem fronteira, permanecendo como força motriz do universo. Deixem-se inundar por essa energia sublime e facilmente conseguirão a paz. Mesmo que, aparentemente, demore o processo de total libertação, logo sucederá a vitória, pois que longos foram os tempos de fixação do mal, assim como da sua execução, especialmente nas aberrações praticadas na louca busca do prazer sensorial irresponsável e criminoso. Acalmem-se e deixem-se conduzir pela misericórdia do Senhor, não recalcitrando contra o aguilhão que se impuseram. Lentamente, as oscilações e pequenas convulsões dos médiuns foram diminuindo, à medida que os comunicantes eram desvencilhados dos fluidos generosos em que se encontravam mergulhados. A seguir, foram acomodados em maca adrede, preparada e transferidos para o local próprio na sala, de onde seriam levados para assistência hospitalar de longo curso. Querem comentar alguma coisa até aqui? Está bem explicadinho, né? Eu acho que tá. Essa leitura ela é um pouco difícil, mas ela está bem explicadinha quando a gente tem um pouquinho de conhecimento. Olha como isso faz diferença, né? Imediatamente, o generoso guia retornou à proximidade da cama em que se encontrava Anacleto, ainda adormecido e gemendo sempre, vítima da contínua constrição dos inimigos desencarnados. E repetiu a experiência com as duas expressões ovoidais que se fixavam no sistema nervoso central, presos na base posterior do cérebro, no ponto em que nasce a medula, procedendo de maneira idêntica. As entidades pareciam perceber o que se estavam passando, porque, flutuando no espaço, pareceram agitadas, de maneira negativa, como que insistindo para permanecer na mesma situação vampiresca. Imperturbável e consciente, o cirurgião do amor e da caridade prosseguiu no seu ministério por tempo um pouco mais dilatado, conseguindo retirá-las, e procedeu de maneira semelhante, levando-as à comunicação, atormentada por meio dos dois médiuns em concentração. Condição essencial para a ocorrência feliz. Quando a agitação se apresentou maior e mais angustiante, o mentor falou-lhes: nada permanece conforme nossos caprichos, porque a vida tem uma finalidade sublime. E mesmo quando o ser humano se compromete com a desdita, é-lhe concedida a oportunidade redentora.
A compaixão do Pai pelos filhos enganados ultrapassa tudo quanto a mente humana é capaz de conceber. Desse modo, é chegado também o momento de ambos que, a partir de agora, enfrentarão as consequências da própria incúria, a fim de despertarem para realidades novas e inadiáveis. Inutilmente, o mal permanecerá na terra, e o seu curso, por mais longo se apresente, será sempre de breve duração, porque somente o bem possui caráter de permanência por proceder de Deus. Seduzidos pelo seu sicário, ainda se rebelam por haver perdido a exploração energética do nosso pobre equivocado, sem dar-se conta de que todos merecem misericórdia e compaixão no estado em que se encontram. Nossa preocupação neste momento é com vocês, irmãos queridos, desde que largos já se fazem os tempos desta brutal deformação que os degrada. A melhor conduta neste instante é o abandono da ideia de vingança, assim como a do prazer criminoso que os transformou em degenerados diante das divinas leis. Na pausa inevitável, podíamos captar-lhe as ondas de revolta e de indignação, bem diferentes dos dois anteriormente atendidos. O benfeitor prosseguiu. Impossível a treva resistir à luz e ao ódio, contrapor seu amor. A vitória, sem dúvida, será sempre do eterno bem. Agora adormeçam, repousando um pouco, em face do desvario que os consome. Logo mais, será novo dia e a oportunidade que surge é bênção em comum em favor da felicidade futura de suas vidas. Mantenham-se em paz, porquanto ninguém foge do tempo ilimitado em relação ao próprio destino, fruindo de plenitude que todos alcançaremos um dia. Deus os abençoe, irmãos queridos. Repetiu-se o procedimento realizado em relação aos anteriores socorridos. Terminada essa tarefa, o mentor acercou-se de Anacleto e despertou-o com palavras suaves e gentis. Visivelmente atordoado, com faces congestionada, no desar que sofria, interrogou: estou em algum tribunal de justiça? Qual é a acusação? Muito calmo, o Dr. Bezerra respondeu-lhe: o amigo encontra-se em nosso santuário de amor e de caridade. O tribunal a que se refere permanece na sua consciência, onde está escrita a lei de Deus. Os conflitos de conduta assustam-lhe a consciência temerosa da divina justiça, por causa das infrações cometidas contra os deveres espontaneamente assumidos. Tendo o doutor Bezerra de Menezes cuidando da gente, a gente vai falar o quê, né? Ok, muito obrigada, me perdoe, sou grato. A resposta oportuna fê-lo acalmar-se e dar-se conta de que se encontrava em desdobramento espiritual na sociedade em que era diretor. Conscientizando-se e percebendo a figura veneranda do diretor dos trabalhos, assim como a presença do pequeno grupo de trabalhadores espirituais, foi tomado pelo pranto, em quase desespero, reclamando: as trevas tomaram conta de mim. Encontro-me abandonado pelos meus guias, eu que lhes tenho sido muito fiel e já por um bom tempo. Não assumo a atitude de mártir ou vítima de abandono, elucidou o amorável mentor. Quando o irmão sabe perfeitamente que tem sido responsável por vários transtornos de conduta e pelo perigo que vem rondando a venerável instituição, em decorrência da irresponsabilidade e da insânia moral que se vem permitindo. A voz era enérgica, necessária para o despertamento do embusteiro, que agora se passava como esquecido da providência. Ato contínuo, o mentor explicou. Aqui estamos tomando providências para minimizar os danos causados pelos descalabros do caro irmão, também com o objetivo de chamá-lo à atenção para a responsabilidade dos seus compromissos,
de modo a mudar de conduta, e dessa forma, libertar-se das trevas, sim, que o tem envolvido por anuência total da sua parte. Onde está a sua responsabilidade em relação ao trabalho de Jesus e à firmeza da fé? Se logo se permite percorrer a senda de espinhos da insanidade, tornando-se instrumento de perturbação e de desastre para um trabalho que é pilote de sustentação na edificação do espiritismo na Terra. Não se brinca com as questões do espírito imortal, nem se podem abandonar graves responsabilidades, sem sofrer-lhes as consequências do ato leviano. Portanto, mude o foco do seu pensamento e conversemos. O paciente que despertava emocional e psiquicamente para quilatar os disparates que se vinha permitindo, foi tomado pelo pranto natural de arrependimento, manifestando o desejo de recuperar a paz. Enfrentando a realidade com lucidez, ouviu o bondoso guia informá-lo. A partir deste momento, embora permaneçam as situações de sintonia com os espíritos malfazejos, aos quais se tem entregado de boa mente, receberá também o nosso auxílio, a fim de que se possa libertar da sua influência perniciosa, reencontrando o rumo. A oração e a disciplina moral deverão constituir-lhe roteiro de segurança, em reflexão positiva e contínua, mantendo-se vigilante em relação às façanhas do prazer doentio e prejudicial. Reconquiste o caminho perdido, avançando com harmonia interior pela senda redentora ao lado dos amigos e cooperadores, sem transformar-se em abismo ou impedimento à realização dos elevados objetivos espirituais que nos dizem respeito. Agora repouse e preserve a lembrança deste momento, que deverá ser-lhe inolvidável. Amanhecer-lhe a oportunidade nova que deverá ser aproveitada com sabedoria. Deus o abençoe. Envolvido em entretenimento, em enternecimento e harmonia, Anacleto adormeceu sem convulsão, em paz, sendo conduzido de retorno ao lar, por nosso Jesus Gonçalves, e outro auxiliar da atividade mediúnica. Desculpa. Olha, essa leitura, para mim, ela mostra direitinho, dentro das devidas proporções, como nós somos vítimas ou nos vitimizamos. Na hora que ele entendeu o que estava acontecendo, ele logo fez o que? Mas eu não tenho culpa, eles vieram atrás de mim. Eu trabalhei tanto tempo junto com a espiritualidade, onde vocês estavam? Vocês nem vieram me ajudar, né? Não foi assim? Quantas vezes a gente não faz isso? Tropeça, cai, vem um obsessor, pega a gente de sobreaviso, e a gente fala, poxa, vou no centro, dou passe, faço caridade, faço leitura, aí acontece que vem um obsessor atrás de mim, e cadê os meus guardiões? Por que eles não estão aqui impedindo? Quantas vezes a gente não fala, ou já escutou dentro de sala, ou já escutou em sala de entrevista? Nós estamos sempre delegando para o outro a responsabilidade que é nossa. Nós temos aquilo que nós estamos dando margem para que se aproxime, né? Se, vamos supor que não estamos falando sobre o trabalhador espiritual, uma pessoa comum que frequenta uma religião ou não frequenta uma religião, enfim. Essa pessoa comum sempre vai encontrar alguma situação onde ela diz, cadê Deus que não veio aqui para me ajudar, que não me mandou um anjo para me chamar a atenção, me proteger? Quantas vezes eu parei para fazer uma oração? Nunca, porque eu estou na novela, eu estou no jogo, eu estou no bar, eu estou dançando, eu estou fazendo fofoca, eu estou passeando, eu estou viajando, eu estou trabalhando. Ok, é a nossa vida, né? A gente tem que viver, mas não podemos não entender mais
que a nossa vida material, a nossa vida espiritual é a mesma. Não dá mais para desconectar. E mesmo sabendo disso, a gente cai. Imagina a pessoa que não tem essa visibilidade, ela não tem esse entendimento. Então, para ela é muito mais difícil, eu acho, né, de poder entender o que está acontecendo. Né? Foi uma leitura muito sacolejada, né? Deu um sacode na gente, dentro das devidas proporções pessoais de cada um, né? Eu imagino. Fiquem à vontade, meninas, podem trazer as suas observações. E aí? Não teve uma intuição? Não teve um anjinho da guarda falando alguma coisa? Eu achei a leitura bem. Estou pensando nela ainda, porque ela é uma leitura bem, né? O que você falou, né? Uma sacolejada aí, né? Foi. E vocês viram que interessante? Só alguém do gabarito de Dr. Bezerra para fazer essa desconexão. Claro que tem muitos espíritos do mesmo patamar, porque imagina quantos são necessários para fazer esse trabalho, né? Mas aqui no caso, a Dr. Bezerra está muito ligado aqui nessa questão da transição planetária. Para poder desconectar, como se fosse manual, como se fosse estava desparafusando. Então, imagina a quantidade de energia que precisou ter para fazer essa desconexão. Precisa ser o cara tem que ser top das galáxias. E aí a gente vai lá trabalhar, acha que, nossa, eu sou o trabalhador da casa, né? Eu sou o diretor espiritual, eu sou o diretor disso, eu sou o diretor daquilo, eu mando, eu sou palestrante, eu dou aula, né? Não tem? E eu me coloco no meio, porque eu estou aprendendo ainda, né? E aí a gente começa a perceber a postura. Quando você vai no centro espírita, você encontra os trabalhadores, às vezes alguns chegam, cumprimentam de longe e saem. Entre eles é festinha. Com as pessoas que eles vão atender, não dão nem atenção. Já fui em vários centros espíritas, eu vi os dois lados. Eu vi esse lado, e vi também o outro, que as pessoas chegam, abraçam todo mundo, e para conversar na sala. Sabe aquela coisa gostosa? Isso é muito bom. Também tem outro lado, que é tudo muito, né? Muito disciplinado, muito seco, muito... Tem que ter disciplina? Tem. Mas a disciplina tem que ter na conduta moral, nas nossas horário de chegada, dentro da sala, foco, não desviar, trazer conversas pertinentes a conhecimento, a um livro, a um trabalho para ser feito na sala, isso é disciplina. Não quer dizer que você tem que chegar sisudo, fechado, eu sou disciplinada, não conversa com ninguém, nem sorri. Nem olha para aquele coitadinho que está lá no cantinho lá da sala, com tanto problema que ele tem até vergonha de olhar, porque o trabalhador é. Eu estou dizendo isso para vocês, meninas, porque eu frequento centro espírita há mais de 40 anos. Eu vi muita coisa. E tudo isso que eu vi, eu acho que foi importante para me educar. Então, às vezes, quando acontece alguma coisa que chega até mim, eu paro para pensar. Eu não vou de sopetão. Porque eu penso, eu tenho que ser humilde, eu não posso colocar o orgulho, eu não posso colocar o ego, mas assim, tudo assim, questão, segundos, porque o problemão tá lá, né? O fogo tá pegando,
Não é que eu fico pensando, deixa eu fazer aqui uma. Não, é tudo muito rápido, então a gente erra. A gente, às vezes, fala o que não devia ou deixa de falar o que precisava. Mas aí, o que acontece depois? A gente pensa, poxa, eu podia ter feito diferente. Já ficou para o próximo que vai acontecer, porque vai acontecer de novo. Porque essa lição tem que ser aprendida, né? Mas Silvana, eu não sou trabalhadora. Tá bom. Dentro do mundo que você vive, você frequenta alguma religião? Você vai a algum lugar? Quais são as suas posturas? Vamos supor, no passe virtual, quem participa. O seu comprometimento? Como que você se coloca no momento? É meia hora. São meia hora que você se dedica a fazer aquilo, com carinho, né? E não simplesmente sentou lá e vê o que vai acontecer, tanto para quem está fazendo, quanto para quem está recebendo. Então, assim, por isso que eu acho que essa lição ela foi muito abrangente, principalmente para os trabalhadores de última hora, né? Ou os trabalhadores de boa vontade. Ai, eu tô tão falante hoje que até secou minha garganta e vocês não falaram nada. Vocês querem que eu te... Faz assim. A gente está pensando como vamos aparar para ajudar um pouco a espiritualidade. A peruca de medusa? Isso! Jesus amado. Eu não sei se vocês são visuais, eu sou muito visual. Eu vou lendo, eu vou imaginando. Então, na hora que eu vi, eu falei, nossa senhora, já comecei a ver uma peruquinha aqui, ó, umas cobrinhas levantando. Eu falei, Jesus, não quero isso não, vou mudar. Isso fica na minha cabeça, né? E claro que a gente tem que trazer essa descontração, porque a espiritualidade não é tudo. Eles são amorosos, né? O que trabalha com a gente, o que estão nos amparando. Eles são amorosos, eles são gentis, eles são alegres, eles contam anedotas, claro, dentro do que pode, né? Porque eu acredito que quando você evolui espiritualmente, eu lembro do Chico, até a anedota que o Chico contava, que ele adorava contar piada, Chico Xavier, sabe aquela piadinha bonitinha? Não tinha malícia nenhuma. Então, aí Moral, né? Moral. então, porque já não sai mais dele, não sai mais da gente. É. Em relação a falar palavrão, eu não gosto de falar palavrão, eu acho muito feio, principalmente mulher. Então, minha filha, desde pequena, falava, Helena, é muito feio mulher falando palavrão. Se olha no espelho e fala um palavrão, olha como é feio. Isso não flui, não é bom, não é bonito. E é uma coisa minha. Claro, eu sou italiana, de vez em quando a gente fala alguma coisa, né? Bateu o pé lá na mesa, mas não é aquela coisa, sabe? Constante. Cada duas palavras tem um palavrão. Ah, é. Ou a frase inteira é palavrão e tem uma palavra normal. Não tem isso? É que quem faz faculdade diz que virou pontuação, né? O palavrão, ponto, vírgula, dois pontos, travessão e por aí vai. Então, às vezes você Exato. vê casal e aí tá achando que tá romântico, mas a frase é como você falou, uma palavra normal, é os palavrão.